Olá, eu me chamo Valéria Cardoso Lopes, eu sou aluna de pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais pela Universidade Federal do Tocantins e vim apresentar um trabalho na disciplina de Seminários 1. Eu vim apresentar a normalização para a elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos no âmbito da Universidade Federal do Tocantins. Fiquei responsável pelos tópicos 5.10 a 5.13. Inicialmente, eu vou fazer uma introdução sobre o manual. Ele é importante porque ele vai esclarecer as normas utilizadas para a estandarização do conhecimento científico no âmbito de monografias, dissertações e tese. O que isso quer dizer? Ele vai padronizar esse conhecimento e vai ser seguindo as diretrizes da ABNT. Ele é fundamentado justamente na Associação Brasileira de Normas Técnicas e na academia ele vai contar com o rigor do conhecimento científico. Essas normas elas são utilizadas para encorpar o trabalho final de apresentação. A ABNT ela foi fundada na década de 40, a partir de um problema que teve na área de engenharia civil, que era necessário uma padronização desse tipo de norma. A partir daí, ela foi sendo amplamente difundida nos meios de conhecimento e é utilizada também na área de escrita científica, que é o que nós vamos abordar hoje. O tópico 5.10, ele se trata do resumo em língua estrangeira, que é o item obrigatório dentro do trabalho. Ele vai consistir em uma versão do resumo em idioma de língua estrangeira, em inglês abstract, em espanhol resume e em francês resumé. E ele vai seguir as mesmas normas de formatação do resumo em português. Ele é importante porque fornece um alcance global dentro do âmbito acadêmico, vai facilitar a pesquisa e também fornece uma clareza a partir do momento que você precisa estruturar o seu trabalho e ele precisa ser entendido por pessoas que não falam o seu idioma nativo. As normas utilizadas no resumo vão ser letra de tamanho 12, maiúsculas centralizadas, negritadas e com entrelinhamento de 1.5. Essas letras também têm que ser em Arial 12 ou Times New Roman. O texto ele deverá conter, de acordo com o tipo, a quantidade de palavras com letras de tamanho 12, entrelinhamento simples. E quanto à extensão, vai ser de 150 palavras os de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 palavras os de artigos em periódicos e 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves. Aqui tem um exemplo que foi elaborado com base no TCC, que eu apresentei esse ano. E aqui tem o abstract utilizado. Ele vai ser a letra maiúscula em negrito, no caso, eu escolhi o idioma inglês. A fonte tem que ser Times New Roman ou Arial 12, com espaçamento justificado, simples nas entrelinhas. As margens vão ser personalizadas de 3x3 no topo e à esquerda e de 2x2 embaixo e à direita. As palavras-chave, no caso das keywords, vão ter que ser no mínimo 4 e elas têm que ser separadas e finalizadas por ponto. Esse exemplo, conforme dito anteriormente, foi apresentado em uma monografia e por isso ele vai conter 156 palavras. O indicado no trabalho desse tipo é de 150 a 500 palavras. Encontrei uma certa incongruência com o manual, porque no manual, na parte escrita de texto, fala que o espaçamento tem que ser justificado e simples nas entrelinhas, porém, na imagem utilizada, eles falam que tem que ser espaçamento de 1.5 e também eles utilizam espaçamento de 1.5 no abstract, mas não usam no tópico de resumo, mas eu optei por seguir o espaçamento justificado simples. O tópico 5.11 se trata da lista de ilustrações, ele é um item opcional, e ele vai ser relacionado à listagem de ilustrações, como fotografias, imagens, mapas, quadros, desenhos e gráficos, que foram utilizados no corpo do trabalho. E também eles têm que ser apresentados na mesma ordem que aparecem no texto, seguida do enunciado e da página respectiva. Quando necessário, também é recomendada a elaboração de uma lista própria para cada tipo de ilustração. Aqui a figura 3 é um exemplo de ilustração de gráfico, utilizada no trabalho defendido por mim esse ano. Aqui é um exemplo de lista de ilustrações. O título tem que estar em maiúsculo e negrito, as margens personalizadas conforme dito anteriormente. A fonte tem que ser Arial ou Times New Roman 12, com espaçamento justificado e 1.5 nas entrelinhas. A partir de 5 ilustrações do mesmo tipo, é necessário criar uma lista própria. Aqui também dá para observar que ele está sendo seguido da página que vai estar contido e também está em ordem que aparece no texto. A lista de tabelas do item 5.12 também é opcional. Ele vai ser a relação das tabelas utilizadas no corpo do trabalho, na mesma ordem que vão aparecer no texto, seguida do enunciado e da página que se encontram ou se iniciam. No caso, seguindo a mesma lógica da lista de figuras, de ilustrações. Devem ser padronizadas conforme a norma tabular, edição atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Aqui é a tabela 5, que também apresenta a tabela 5 não, a figura 4, que apresenta a tabela 5, que é o exemplo utilizado dentro do trabalho. Aqui tem a lista de tabelas, que tem a data, a página, o título em maiúsculo e negrito, e as margens personalizadas, além da fonte, que vai ser Arial Times New Roman 12, e espaçamento justificado com 1.5 nas entrelinhas. O item 5.13 vai ser a lista de abreviaturas e siglas, também é opcional, e essa lista vai corresponder às abreviaturas utilizadas no texto e no corpo do trabalho. Elas não devem configurar abreviaturas e siglas comuns, como centímetros e milímetros, entre outras. Aqui é um exemplo de uma lista de abreviatura e sigla. As margens seguem personalizadas conforme anteriormente. Aqui tem o DAP, altura total, CAP, número de amostras, volume, fator de forma artificial, logaritmo neperiano, reserva legal, APP, incremento médio anual. A fonte também é Arial, ou Times New Roman 12, e espaçamento justificado com 1.5 na entrelinha. Essa lista é muito importante porque vai servir para elucidar alguns pontos e também não ficar repetindo ou explicando novamente o que significa cada sigla, já que o leitor ele vai poder se sentir à vontade para ir na lista de abreviaturas e siglas, caso ele não entenda alguma abreviatura. Muito obrigada. E essas aqui são as referências utilizadas nesse trabalho.